Existe uma frase que se repete muito na política. Talvez você já tenha ouvido. Talvez você mesmo já tenha pensado isso. A frase é mais ou menos assim: sem dinheiro, ninguém ganha eleição. Claro, dinheiro ajuda e ajuda muito, a gente sabe disso. Mas dinheiro compra material, compra estrutura, compra visibilidade. Mas existe um detalhe curioso na história das eleições. Se dinheiro fosse um fator decisivo, não existiriam campanhas milionárias que perderam e também não existiriam candidatos simples que começaram praticamente do zero e conquistaram milhares de votos e foram eleitos. Então talvez o mais importante não seja quanto tem de dinheiro um candidato. A pergunta mais importante é outra: como o cérebro do eleitor decide confiar em alguém? Porque no final das contas, a confiança é que vira voto. Antes de existir marketing político, existia algo muito mais simples: relação humana. As pessoas votavam em quem conheciam, respeitavam e ouviam falar bem. E apesar de toda a tecnologia de campanha que existe hoje, o cérebro humano continua funcionando muito parecido. O voto é muito mais da relação do que da propaganda. Existe uma diferença importante entre visibilidade e confiança. Dinheiro compra visibilidade, mas confiança não se compra da mesma forma. Confiança nasce de 3 formas muito humanas: proximidade, história e reputação. Por isso, às vezes, um candidato com muito dinheiro parece não conseguir gerar conexão, enquanto outro candidato muito mais simples começa a conquistar votos conversando com as pessoas. Porque no final das contas, o cérebro humano ainda responde muito mais à relação do que à propaganda. Campanhas com pouco dinheiro têm uma vantagem curiosa: elas são obrigadas a fazer algo que muitas campanhas ricas esquecem: ir até as pessoas, conversar, ouvir, circular na comunidade. Isso ativa algo muito poderoso no cérebro humano. Chamamos isso na neurociência de proximidade social. O cérebro tende a confiar em quem está mais próximo, mais acessível, parece real. Pense em algo simples. Imagine 2 candidatos. Um aparece em outdoors, em anúncio, em propaganda, e o outro aparece na feira, na praça, no bairro, conversando, escutando. Para o cérebro humano, o segundo começa a parecer mais real. E quando alguém parece mais real, a confiança cresce muito. Uma das coisas mais poderosas na política não é o discurso, é a sensação de proximidade. Quando o eleitor sente que aquele candidato escuta, entende e está presente, algo muda na percepção. O candidato deixa de ser apenas uma figura política, ele começa a parecer alguém próximo. E proximidade é uma das bases mais fortes da confiança no cérebro humano. Outra coisa que campanhas sem dinheiro precisa usar muito bem é a história. O cérebro humano, ele presta muito mais atenção em histórias do que em argumentos de proposta de governo, por exemplo, porque isso alivia a tensão do cérebro. O cérebro não apenas escuta, ele imagina, ele se envolve. Por isso que candidatos que sabem contar uma história criam conexão muito mais rápido. Agora, como contar uma história na política? Uma boa história política não precisa ser dramática, ela tem que ser humana. Algo como de onde você veio, o que você viveu, o que você quer mudar. Isso cria identificação. E identificação gera muito poder na política, porque gera confiança. Dados informam, mas histórias conectam. Quando um candidato fala apenas de propostas, o cérebro entende, mas quando ele conta uma história, o cérebro se envolve. E quando existe envolvimento emocional, a mensagem começa a circular entre as pessoas, porque histórias são feitas para serem contadas novamente. Campanha sem dinheiro precisa aprender algo fundamental: ela não cresce sozinha, ela cresce através das pessoas. Quando um grupo começa a acreditar em um candidato, algo muito interessante acontece. Essas pessoas começam a falar dele para os amigos, para familiares, para os vizinhos, e isso ativa um dos mecanismos mais fortes do cérebro humano: a recomendação social. A força da recomendação: nós confiamos muito mais no que ouvimos de alguém próximo. Se um amigo diz: conheci esse candidato, gostei dele, essa informação pesa muito. Às vezes pesa muito mais do que qualquer propaganda. Uma campanha com pouco dinheiro precisa virar algo maior que uma campanha. Ela precisa virar um movimento. Quando pessoas comuns começam a acreditar em uma ideia, elas passam a espalhar aquela mensagem. E a recomendação entre pessoas é uma das formas mais poderosas de influência no cérebro humano. Muito mais poderoso do que qualquer propaganda. Outro erro comum em campanhas pequenas é tentar falar de tudo. O cérebro humano, ele funciona quando existe clareza. Uma ideia simples, uma causa clara, uma mensagem fácil de repetir. Quando a mensagem é simples, ela viaja mais rápido entre as pessoas. Na neurociência política, existe algo que sabemos bem. O cérebro humano, ele lembra melhor de mensagens que são simples, emocionais e fáceis de repetir. Quando uma mensagem tem essas 3
características, ela começa a circular naturalmente. O cérebro humano, ele não foi feito para guardar discursos longos, ele guarda ideias simples, ideias que cabem em uma frase, ideias que fazem sentido para a vida das pessoas. Quando uma campanha consegue criar uma mensagem clara, essa mensagem começa a circular sozinha. E às vezes isso vale muito mais do que uma grande estrutura de propaganda. Então talvez a pergunta não seja apenas: é possível fazer campanha sem dinheiro? Talvez a pergunta mais interessante seja: o que realmente faz o cérebro do eleitor confiar em alguém? E muitas vezes a resposta passa por coisas muito humanas: proximidade, história, comunidade, clareza. Essas coisas existiam antes da propaganda política e continuam funcionando até hoje. Agora eu queria ouvir você. Na sua opinião, é possível construir uma campanha competitiva sem muito dinheiro? Ou o dinheiro, na sua opinião, ainda é o fator decisivo? Escreve aqui nos comentários. Eu gosto muito de ler essas experiências porque muitas vezes quem vive a política traz percepções muito interessantes. E se essa reflexão faz sentido para você, você pode deixar o seu like aí no vídeo. Isso aqui ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas. Se quiser acompanhar outras conversas sobre cérebro, comportamento e política, inscreva-se no canal. E assim também ative o sininho, porque quando eu postar algo novo aqui, você será o primeiro ou a primeira a ser informado ou informada.